Pois é, a gente está aqui num bate-papo aqui na Praça dos Poetas, aqui no Marco Zero de São Luís, que é exatamente ao lado da Praça Pedro II. Praça Pedro II é o Marco Zero. Do lado aqui a Prefeitura, que é o poder municipal, o poder estadual ali, do Palácio dos Leões. Do outro lado aqui nós temos, além do Banco do Brasil e de outros bancos, nós temos o poder da Justiça, o Palácio da Justiça aqui, o Tribunal de Justiça. E ao fundo nós temos o poder religioso, podemos dizer assim, a Igreja da Sé, que é dos anos 1600, e o Palácio Episcopal, que também é dos anos 1600, fundado por João Felipe Bettendorf, que escreveu as Crônicas do Maranhão. Então aqui a gente está no Marco Zero falando só de coisa maravilhosa. Aqui nasceu São Luís, aqui nasceu o Maranhão e aqui nasceu um terço do Brasil onde nós estamos, porque desde o Rio Grande do Norte até o Amazonas, quando tudo era abandonado, começou a colonização pelos franceses aqui nessa praça. Estamos aqui em frente à segunda praça de Clóvis Bevilacqua, a primeira em Viçosa, no Ceará, onde ele nasceu, a segunda aqui, que é o nome aqui do prédio do tribunal, que criou as leis aqui do Brasil, né? Criou o Código Civil. Nós estamos falando sobre a presença estrangeira no Maranhão. Então, por isso, a gente está aqui com Suenilson Saunier de Pierre Levé Sá, e estamos aqui também, o irmão dele também aqui do lado. Suenilson é advogado, mora ali no Centro-Oeste, mas é maranhense. A história da família dele é uma família francesa muito presente no Maranhão, deu grande contribuição desde o século XIX. E aqui do outro lado a gente tem o desembargador Jorge Rachid, que é um historiador também, conhecedor profundo da história do Maranhão, especialmente dos sírio-libaneses, que ele é um descendente dos sírio-libaneses. Então é uma história muito bonita de pessoas que vieram para fazer um Maranhão grande e graúdo em outros séculos. Mais ou menos a partir de 1870 para cá, veio várias levas de estrangeiros para o Brasil, para o Maranhão, muitos sírio-libaneses, né? Como vieram os italianos para o sul, aqui muitos sírio-libaneses. Então a gente vai falar muito sobre a história da contribuição desses estrangeiros durante os séculos aqui em São Luís, aqui no estado do Maranhão. Aí eu quero já começar aqui passando a palavra para Suenilson. Suenilson Saunier de Pierre Levé Sá, onde o antepassado dele, Dr. Paulo, o Dr. Paul Saunier de Pierre Levé, chegou aqui, chegou no Brasil por volta de 1832 e se tornou no Maranhão, a partir de 34, um dos maiores médicos do Maranhão, a família de médicos e advogados dos mais influentes do século XIX, ao lado de Dr. Jofré, Dr. Silva Maia e de grandes nomes que fizeram a medicina do Maranhão, Antônio de Santos Jacinto e por aí vai. Então passar para ele falar aqui um pouco da família dele, Saunier de Pierre Levé, para ele dividir um pouco desse conhecimento com a gente. Fique à vontade. Quero agradecer aqui a oportunidade, né, que nos foi dada, a presença do desembargador, do Norberto, do meu irmão, e contar aqui um pouco para vocês da nossa história, né, que é a história da nossa família, que se confunde um pouco, não é, ainda que pequenas proporções, com a história de São Luís e com a história do estado do Maranhão. O primeiro Saunier de Pierre Levé que aportou em terras brasileiras era o Dr. Paulo Eulálio Francisco Saunier de Pierre Levé. Dr. Paulo era médico e cirurgião dentista, tendo sido inclusive cirurgião dentista do imperador Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão. Ele, antes de chegar ao Brasil, ele se estabeleceu na Bolívia e se estabeleceu no Peru, aonde ele chefiou alguns hospitais civis durante a libertação daqueles países da América Espanhola, durante a revolta que aconteceu e que levou à libertação da Bolívia, do Peru. Logo depois, e ele inclusive chegou bom que se diga, a chefiar também divisões armadas. Ele se dirigiu até o Pará. Na Bolívia, ele casou, né, e teve o seu primeiro filho, Dr. Afonso Adriano Saunier de Pierre Levé. Então, ele quando chegou ao Pará, ele já tinha aquele espírito revolucionário, ele começou a se envolver com os cabanos. Mas a pedido da sua esposa, ele decidiu abandonar a província do Pará e veio ao Maranhão, aonde começou a clinicar em São Luís, né, aonde se estabeleceu como cirurgião, como médico clínico e constituiu uma grande fortuna. Infelizmente,
não é? Ele decidiu se recolher à França, deixou o seu filho aqui, mas ao chegar à França, tempos depois, o banco que ele tinha depositado todas as suas economias faliu e ele precisou retornar a São Luís. Não chegou a ter necessidades, porque era um médico requisitado. Ele faleceu com 77 anos, mas ainda trabalhando, mas já não tinha mais aquela fortuna, né, que houvera adquirido. O Afonso, por sua vez, embora tenha nascido na Bolívia, ele também era cidadão francês, filho do Dr. Paulo. Né? O Paulo teve 3 filhos, o Afonso, o Eduardo Carlos Saunier de Perlevé, que é general de brigada, lutou na Guerra do Paraguai, era engenheiro e foi um dos maiores responsáveis, inclusive, pelas expansões das linhas férreas no norte do país. Mas isso aí já é uma outra história. Especificamente aqui em São Luís, nós temos o Afonso. Afonso era um cirurgião de grande categoria. Tanto é que ele foi o primeiro a fazer um implante de um membro inferior na região Nordeste, que foi a perna de uma pessoa que trabalhava para ele. Não é? Ele foi o primeiro médico do Hospital Português, o primeiro médico da Santa Casa de Misericórdia, o primeiro cirurgião. Ele, além de ter uma clientela altamente constituída pela nobreza, pelas pessoas ricas de São Luís e do Maranhão, ele fazia questão de atender todos os dias, das 7 da manhã às 9 da manhã, pessoas que não tivessem condições de pagar. Pouca gente lembra e sabe desse lado humano. Além de ser médico, ele também era formado em ciências jurídicas e sociais, do que seria o direito hoje. Ele era lente de matemática do liceu, lente de francês, inspetor de educação. Ele tinha uma atividade cultural e política bastante ativa e faleceu aos 80 anos de idade em 1910. É uma observação que o nome da Praça da Misericórdia era Praça Dr. Saunier de Pierre, Afonso Saunier de Perlevé, como era também o nome do centro cirúrgico. Continua, mas não é mais chamado. É só Praça da Misericórdia. Mas continua, né? Mudou, oficialmente mudou. É uma pena, mas enfim. E também o nome do centro cirúrgico é o nome dele, né? O Afonso, ele se casou, que é uma coisa interessante, que é onde a história começa a ter um outro contorno no que diz respeito à minha família, com a dona Isabel Maria Bruce de Barradas. Dona Isabel, ela era neta do Miguel dos Santos Freire e Bruce, que foi o primeiro governador do Maranhão após a independência. Esse fato, não é, do casamento leva à união das duas famílias. Aí o que ocorre? O Afonso ele tem um filho homem e mais 3 filhas mulheres. Esse filho, que é o Dr. Eduardo Carlos Saunier de Perlevé, se forma em Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito de São Paulo, e logo após a sua formatura, ele é nomeado imediatamente como secretário do Tribunal de Relação aqui do Estado do Maranhão, o que seria hoje o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Além disso, ele ocupa o cargo, o pai dele, Afonso, havia sido vice-cônsul substituto da França, e ele ocupa o cargo de agente consular da França, exatamente no período da Primeira Guerra Mundial, onde ele mantém uma extensa correspondência e um extenso ativismo em relação às colônias da Síria e do Líbano que estavam emigrando para o Brasil, especialmente aqui em São Luís. Não é um novo fluxo, não é, migratório, porque isso já houvera acontecido no século anterior, e estão sendo perseguidos por descendentes de alemães, italianos, comerciantes portugueses, membros da aristocracia local, e ele se opõe de forma veemente. Ele, no jornal A Pacotilha, que era o maior órgão de imprensa do Estado naquela época, ele luta intensamente contra esse tipo de atitude. Então é importante registrar, a família Saunier de Perlevé está agora na 8ª geração,
não é? E continuamos aqui sempre, a priori, defendendo os princípios da democracia, da liberdade, da educação e da cultura. Eu acho que, em tese, é o que a gente poderia aqui estar falando e sempre à disposição aí das pessoas para dirimir qualquer dúvida. Vou voltar aqui para o Norberto. É um show de informação, de cultura, história do Maranhão, história do Brasil também, né? Dr. Paulo, ele esteve, além daqui na cabanagem no Pará, veio para São Luís, mas antes ele esteve lá no Mato Grosso e também na Bolívia, onde nasceu o filho, Dr. Afonso Samuel de Perlevé. Então depois é que ele veio parar aqui em São Luís. E continuando falando da presença estrangeira no Brasil. Por que a gente fala da presença estrangeira? Porque deu a grande contribuição. O Brasil sem o estrangeiro não, seria um nada, eu posso dizer assim. Foi a partir da presença estrangeira, quando a gente abriu os portos às nações amigas, a partir de 1810 foi que o Brasil alavancou. Exemplo, 1816, Missão Artística Francesa, sem falar nos ingleses, desde antes. 1816, a Missão Artística Francesa, ela trouxe Biblioteca Nacional, ela trouxe Museu de Belas Artes, Escola Nacional de Belas Artes, Jardim Botânico, o ensino do neoclássico, do qual a gente tem aqui uma arquitetura aqui do Tribunal de Justiça, da coluna e do frontão grego, do neoclássico, que era um modelo europeu que foi implantado logo em seguida as pessoas que trabalhavam para Napoleão. Com a caída dele, passaram a trabalhar para o Brasil. Então houve um ganho muito grande. No ano seguinte, 1817, Missão Científica de Spix e Martius, que rodou o Brasil, chegou até o Equador. Quando chegou em São Luís, 1819, disse: essa é a quarta cidade do Brasil. A cidadezinha dos Palácios de Porcelana, logo em seguida chamado. Então eles foi que decantaram. Então o estrangeiro tem toda uma contribuição. Dom Pedro II foi para a Europa, para o Líbano também, chamar todo mundo para cá, os italianos, sírio-libaneses e uma série de outros franceses, para vir fazer um grande Brasil. Então o estrangeiro, toda vez que a gente fala dele, toda vez que os estrangeiros estiveram em grande quantidade e prestigiados no Brasil, nós formamos um país grande, com a economia graúda. Em 100 anos não houve país nenhum que cresceu mais do que o Brasil por conta dessa contribuição estrangeira, porque a massa cinzenta, né? Então sempre foi assim, quando a gente marginalizou o estrangeiro, expulsou, como é agora, a gente está num momento de expulsar, de marginalizar, aí a gente decai, a economia decai, o emprego vai embora, tudo fica pior. Então por isso que a gente está nesse bate-papo aqui, chegando a alguns consensos entre aspas, né? Chegando a algumas informações, tentando passar algumas informações interessantes. Então agora, passar aqui para o Dr. Jorge Rachid, que é desembargador, foi juiz, desembargador, é aqui do Tribunal de Justiça, foi o homem que fez um grande trabalho na questão do casamento coletivo, comunitário, fora outras contribuições. Ele falou agora há pouco aqui da questão do banco de DNA, que se faz aqui no Maranhão, que ele é pioneiro, trazendo para cá. E sobre sírio-libanês é a pessoa mais indicada para falar sobre a chegada dos Dualib, dos Rachid, Mubarak, Maluf e tantos outros. Então vou passar aqui para ele dissecar um pouquinho para a gente. Norberto, primeiro eu agradecer essa atenção sua. É um despertar isso para nós, né? Tanto o lado francês como o lado libanês. Eu tenho muito orgulho da minha ascendência. Desde pequeno, nós tivemos sempre aquela regra libanesa de viver. Os primeiros libaneses aqui chegaram em São Luís por volta de 1886. E o tio meu, Aziz Antônio Miguel Metre Hille, que é o meu tio, já falecido, o pai dele chegou aqui juntamente com o Nicolau Hille. Já disse aqui para o Norberto, foram hóspedes do convento do Carmo. Vieram por indicação, acho que uma carta escrita em francês, talvez, para recebê-los e abrigá-los, primeiramente aqui em São Luís. No Líbano, São Luís era conhecida como Manchester brasileira. Então, nós devemos, você falou agora em Dom Pedro II, o libanês tem muito respeito pela aquela então monarquia brasileira, a Dom Pedro II. Dom Pedro II, quando esteve no Líbano, naquela época, ele viu como estavam vivendo os libaneses que estavam naquela transição do Império Otomano
para o Império Britânico, em seguida para os franceses, nós tivemos um período difícil. Muitos libaneses morreram de fome. Então, Dom Pedro II, vindo daquilo, ele convidou os libaneses para o Eldorado da América, que era o Brasil. Então, nós tivemos a entrada dos libaneses através na América, através de Nova York, e no Brasil, através de Rio e São Paulo. Aqueles outros também vieram, aqueles que desciam depois de Nova York, que não ficavam em Nova York, desciam até o Rio Gurupi, o que separa o Maranhão do Pará, e de Belém eles desciam toda essa população, todo esse percurso do rio, se estabeleciam nessas cidades. Nós temos libaneses em Grajaú, nós temos libaneses em Rosário, Itapecuru, toda essa região nós temos famílias libanesas. Agora, o Líbano sempre teve o maior carinho pelos brasileiros. Para você ter uma ideia, nós temos 3 milhões de libaneses no Líbano e 6 milhões de libaneses e descendentes no Brasil. Isso é uma coisa assim fantástica, né? Mas guardamos com muito... Aqui, quando meu avô chegou, eu sou descendente de libanês por pai de pai e mãe. Eu sou Mubarak, que quer dizer abençoado em árabe, e Maluf, que quer dizer esperto, e Rashid, que é homem da lei, é o justiceiro, o homem de justiça. Quer dizer, eu tenho todo esse cabedal, né? Pelo menos o nome é muito importante. E os libaneses vieram para São Luís, além do convite do seu imperador e também do Eldorado, que se falava muito, para poder suprir a economia. Muitos vieram exatamente por isso. Então, o interessante aqui, Roberto, é que um parente chamava outro, né? Então você vinha primeiro aquele mais aventureiro, com a família, depois ele mandava chamar o irmão vinha só, depois vinha a mulher, depois vinham os filhos. Quer dizer, e se foi crescendo. Hoje a comunidade libanesa no Maranhão talvez seja a terceira ou a segunda maior, depois dos italianos e portugueses. Nós temos aqui no Maranhão algo em torno de 250 famílias libanesas, que vieram, nome de família libanesa, quer dizer, vieram muito mais, né? Mas vieram também, muito importante, foi a França nos deu um aporte muito grande, porque os nossos antepassados saíam de Beirute, saíam do Líbano e chegavam até Marseille. E no porto de Marseille, obviamente, muita gente pobre, né, não tinha como abrigar a todos. E eles ficavam no porto de Marseille esperando o navio passar para trazer para no Mediterrâneo. Exatamente, para trazer para o Brasil. Então, essa é a história. O libanês é muito grato, principalmente ao Maranhão. Nós temos aqui uma colônia muito grande de sírios e libaneses, que, na verdade, sírios e libaneses é uma família só. Nós somos sírios, nós somos libaneses, não há diferença dos costumes e nada. Dizem até que na culinária maranhense a comida árabe é a mais importante. Então, isso ficou muito presente conosco. E também na cultura, na arte, né? Nós tivemos já governadores, nós tivemos uma série de pessoas proeminentes, descendentes de libaneses. Então, é bem marcante a presença do libanês na nossa cidade e no nosso estado. Fantástica mais essa aula. Também não, está só de espectador, né? É interessante que essa ligação, porque na época, para as pessoas entenderem, né, Sr. Nilson, a França, ela dominava a Síria e o Líbano na época, né? Dos 1800 até o começo, até a primeira metade dos 1900. A libertação foi em 43, né? É a mesma data da lei que instituiu a colônia libanesa, a vinda da colônia libanesa no Maranhão. Projeto, inclusive, do atual prefeito, o Eduardo Braide.
Dia 22 de novembro é o dia do cidadão libanês no Maranhão, da colônia libanesa do Maranhão. Braide vem do Líbano. Braide também é libanês, é filho de libanês. Essas famílias todas são. Mas... Tem uma série de nomes, por exemplo, a família Araújo é Budaruish, é uma família libanesa também. Então tinha muitos libaneses que vinham, mas como havia aquele conflito, né, que até o Saunier já falou, a respeito do libanês aqui, que não falava o árabe com receio do brasileiro não entender ou estar sendo enganado ou coisa parecida. Então muitos mudaram de seu nome. Por exemplo, meu avô, que era Rashid, o prenome dele é Rashid, ele se registrou como Aristides, para poder ficar mais próximo, né, da comunidade. Eu vou passar já para o senhor Nilson, mas antes, só finalizando que Marsella era o porto, era a cidade no Mediterrâneo que unia o Maranhão ao Líbano. Ele já falou de lá para cá, mas também daqui para lá. Quais eram os destinos dos maranhenses para estudar, para empreender no século XIX? Além de Coimbra, de Lisboa, do Porto, Setúbal e de vários outros lugares de Portugal, tinha na Inglaterra Liverpool, tinha Londres, Manchester, que era a São Luís era chamada pelos libaneses de Manchester brasileira. E tinha também na França os destinos quais eram no século XIX? Era exatamente Paris e no Mediterrâneo. Ali tinha Marsella, tinha Nice, Bordeaux, que não é no Mediterrâneo, mas não é tão distante ali. Provence, que é Toulon, né? Inclusive onde faleceu o nosso grande governador Benedito Leite, que é a praça aqui do lado. Na verdade, foi 20 quilômetros ali, foi em Hyères. Ele foi mandado pelos médicos lá, também tudo a ver. Então, Marsella era o que unia, né? Unia essas duas nações, entre aspas, Maranhão. E aqui cabe mais outro parênteses. O Maranhão sempre foi um país à parte. É um grande raciocínio. Quando os franceses começaram, era uma nação aqui, era tudo no começo, muito incipiente, muito novo, pequenininho. Mas a França equinocial pegava do Ceará, do Mucuripe, Fortaleza, até os confins do Amazonas. Quando no século XIX, no início do século passado, o Maranhão estava perdendo o delta do Parnaíba e o Maranhão terminava em Tutóia, nós fomos buscar 70% do delta do Parnaíba num tratado feito por Ribeiro do Amaral. Baseado em quê? Na França equinocial, porque as cartas patentes da França davam a Daniel de Latouche do forte, que é aqui onde nós estamos, aqui é o local do forte, 50 léguas para cada lado, que dá exatamente no rio Paraguaçu, que hoje é o Parnaíba. Antigamente era o Paraguaçu. E para a esquerda o rio do Ouro, que é o rio Gurupi. Então foi buscar a França equinocial para salvar o delta para o Maranhão, digamos assim. E vou passar para o senhor Nilson, que ele tem mais considerações. Essa questão da imigração sírio-libanesa ela é bastante interessante. Como eu falei antes, no nosso estado especificamente, ela se deu em dois momentos, como o Dr. Rashid colocou. Primeiro, no século XIX, quando a aristocracia maranhense estava preocupada com quem iria substituir numa possível abolição, então, escravos, né? Quem iria trabalhar na lavoura, então incentivaram bastante. E depois o fluxo migratório, né, ocorreu por uma questão de humanidade na Primeira Guerra Mundial. Agora, o que difere esses dois momentos? Sai o Império, e entra o Império Britânico e depois em seguida o francês, né? Então, e foi exatamente nessa época, em 1900, que começou a grande fome. É um momento triste da história do Líbano. Começa aí e é secundado por esse que você vai colocar. Né? Houve essa questão, não é, da grande fome no começo do século XX, no ano de 1900. Mas o que vai ter aí a grande diferença? Se antes essa imigração era incentivada, ela passou depois a ser combatida. Agora, qual foi o motivo? É porque não se esperava a ilustração desses imigrantes, não se esperava a facilidade que eles tinham para constituir
pequenos negócios que viravam depois negócios prósperos. Não se esperava a possibilidade deles terem uma adaptação tão grande a influenciarem no comércio local. Aí o que mais fica patente disso? Sejam aquelas primeiras famílias que vieram no século XIX, aquelas que vieram no início do século XX ou aquelas que tiveram que fugir da Primeira Guerra Mundial, a gratidão, a amizade e a afeição que eles criaram pelo nosso estado. Mesmo quando os dias que eles aqui estiveram não foram dos melhores, por conta de uma ação, inclusive, que não era perpetrada tão somente por maranhenses daquela época, e sim incentivada por governos estrangeiros e por interesses alheios aos nossos aqui do estado. Não é? E parece que o tempo passa, mas a coisa continua igual. Eles se utilizavam da imprensa, de uma espécie de fake news da época, não é? Com uma campanha insidiosa, não é? Que infelizmente aconteceu, mas graças ao bom Deus e ao bom senso de acolhimento do maranhense e ao bom senso de educação e de gratidão desses povos, nós nos unimos e hoje a gente pode dizer que o maranhense está incorporado à cultura sírio-libanesa e os sírios-libaneses estão incorporados ao Maranhão. E isso a gente fica feliz e principalmente, como nós começamos a conversar lá no início, houve uma pequena participação dessa família que hoje aqui nós comentamos, que foi a Sonier de Perlevé. E hoje nós vemos essa integração com muita alegria, né, com muita felicidade e esperamos aí anos e mais anos dessa união. Legal. Uma outra observação sobre os estrangeiros no Brasil, o Dr. Jorge Rachid, ele falou sobre a mudança do nome lá, Rachid para Aristide, né? Isso, era a túnica no Brasil. Na verdade, era uma obrigação. O estrangeiro chegava no Brasil, já perdia essa dignidade. Então, a gente tem muito no Brasil os goulart. Boa parte dos goulart entraram pelo Maranhão, Lafon, e muitas outras famílias importantes, mas todas elas ficavam aportuguesadas. Então, o goulart virou goulart. Você chega no cemitério do Gavião, você acha vários goulartes, que é aportuguesando. Algumas pessoas, principalmente italianos, entraram na justiça em São Paulo reivindicando seu nome italiano, que a pessoa está buscando a nacionalidade italiana e na hora o nome está aportuguesado. Então foi se buscar e aí às vezes era todo o nome. Um Jean-Pierre, por exemplo, virava um João Pedro. Era muito comum isso no Brasil. Então, assim, isso ia de encontro às tradições das pessoas, até da estima. Mas era desse jeito. Nessa época, também era proibido literatura no Brasil. Você vê, por exemplo, uma pessoa que falou muito sobre essa praça bem aqui, um escritor, que agora me faltou o nome aqui, eu vou me lembrar já já, que ele conta que Coisa rara, o Norberto esqueceu. Ele é um grande escritor do século XVIII para o XIX, que em 1810 escreveu uma obra volumosa, um livro pequeno, curtinho, mas muito volumosa. E ele dizia que os livros dele foram apreendidos aqui no Brasil e ele teve que fazer uma carta para o rei de Portugal para reaver os livros. Porque só era permitido livro religioso ou de alguma coisa assim que fosse muito distante de política. Qualquer coisa que tocasse em política era apreendido. Então a tônica de um livro livre no Brasil era ele ser católico. Fora disso, era meio complicado. Então o conhecimento sempre foi tolhido, né? Nós estamos agora há 1 ano de completar 200 anos do primeiro Jornal do Maranhão, que vai ser no ano que vem, salvo engano, junho do ano que vem, completa 200 anos do primeiro Jornal do Maranhão. Então você vê que tudo é recente, não tem nada antigo. O primeiro jornal do Brasil é 1808, com a chegada da família real, né? A Síria e o Líbano foram libertos, o Líbano foi liberto em 1943 por conta daquela história do Amales que vem para bem. Hitler, com aquela sanha de dominar tudo, acabou ajudando eles lá. Porque quando ele invadiu a França, ele enfraqueceu a França e a França tinha o poder sobre a Síria e o Líbano, então acabou sendo liberto.
Idem também para nós aqui no Brasil. A gente vivia sob a tutela de Portugal e aí Napoleão invadiu a Espanha e depois invadiu Portugal. Quando invadiu, foi a partir daí que começou a abrir o caminho para a gente também se tornar uma nação independente. Então é o a males que vem para bem. Alguém tem mais alguma consideração? Por favor. Mas, colocando essa história do Napoleão, dizem que Napoleão só não conseguiu conquistar Portugal porque ele mandou um general fraco, Junot. Que na verdade Junot não era um general fraco. Eu estive estudando sobre isso, é porque ele amou Portugal. Essa é a verdade. Então, não, mas com relação, só para finalizar aqui a questão do nome, alguns nomes libaneses também, eles, de sobrenome libaneses, eles eram prenomes. Por exemplo, era comum, como tem aqui no Maranhão, é muito comum no interior a gente ver João de Maria, João de Zé da Enoque, né? Então no Líbano era muito comum, é comum, você botar, por exemplo, o nosso ex-governador, Antônio Jorge Dino. O pai dele era Jorge, o prenome. O Antônio era o prenome dele, então era Antônio de Jorge. Aí esse virou o sobrenome. Inclusive a família faz questão de ser um nome composto, né? Jorge Dino. Por exemplo, meu nome é junto com o prenome de papai. É Jorge Rachid. É um nome composto, é um prenome composto. O Mubarak é da minha mãe e o Maluf é do meu pai. Então, meu nome, porque eu já tenho a cidadania libanesa, né? Graças a Deus, a minha família já está registrada, nós estamos já a segunda é a cidadania libanesa. Lá meu nome é George Ayub, que é meu prenome, né? George Ayub, que é o sobrenome do meu pai. Ayub Maluf. E o Fará? Chegou... Também é libanês. Farai, não. Bom, essa distinção, em 1920, 1910, existia, na verdade, a Grande Síria, né? O Império Otomano dominante, ele descaracterizou a cidadania libanesa. Ele descaracterizou a cidadania síria. Então tudo seria a Grande Síria. Minha avó, por exemplo, quando veio, minha avó não teve passaporte para vir, minha avó por parte de pai. Ela tinha uma autorização para trafegar. Veja a dificuldade de uma pessoa dessa. Nós somos muito gratos à nossa ascendência por isso também. Saíram daquele momento difícil e vieram para cá, que verdade. Hoje eu devo a eles essa posição que tem, o estudo que se tem, a minha família e tudo. Né? Mas foram pessoas que passavam às vezes um mês num vapor, né, para chegar e sem direito a nada, absolutamente não tinha nem nome. Né? Tinha uma autorização para trafegar que o Império Otomano entregava para eles. Os Malufes, como é que foi essa ligação São Paulo-Maranhão? É aquela história, tem o Maluf rico e o Maluf pobre. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a minha tia, por parte da minha mãe, eles eram Kerbej Mubarak. E os que ficaram, que eram mais abastados da família dela, que ficaram em Nova York, viraram Kerbay, né? E eles, quando desceram aqui, as outras da família ficaram com o nome Kerbej. Os Maluf, a família Maluf no Líbano é muito grande. O último encontro que eles tiveram em Miami, há 5 anos, tinha algo em torno de 5.000 pessoas nesse encontro. Tem Maluf com LUF, tem Maluf com LOUF, que é mais comum por causa do francês. Então, tem boa parte dos libaneses que vieram para o Brasil, vieram de Zarle, Sidon. Acho que era a parte assim, mais populosa do Líbano, nem Beirute, era aquela parte mesmo, que Beirute dista de Zarle, coisa de 40 quilômetros, 60 quilômetros mais ou menos. Você está falando só cidade bíblica aí, né? Exatamente. Tiro, Sidon, Baalbek. Baalbek parece que não é uma cidade libanesa. A influência romana, a arquitetura romana está toda em Baalbek. É impressionante. Trípoli também. Trípoli tem a capital, né, da Síria, mas tem a cidade de Trípoli, no Líbano também.
Bom, se a gente for, eu sem microfone já falo, com microfone então, o Norberto tem que me tomar aqui. Muito obrigado. É o que dá a gente estar no meio de dois tribunos, né? Todo mundo fala bem, o pessoal do direito boa parte do pessoal mais antigo, sem querer dizer que já está, né, dos mais experientes, são bons tribunos, como aqui, os dois aqui. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo aqui os nossos amigos que vieram nos prestigiar nesse espaço e quem sabe a gente reúna, faça outros, né? Eu estou lançando um texto agora sobre os termos em tupi aqui do Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, a exemplo de Uçaguaba, que é o vinhais velho, que quer dizer comedor de caranguejo, Potiguar no Rio Grande do Norte, comedor de camarão, poti, camarão e a desinência de comer, né? Então, assim, a gente quer falar de vários termos no Maranhão, Miritiba, Miritiba, Araçagi, que vem de Aracaju, Ará mais Caju, Cajueiro do Papagaio. É uma coisa linda que vai estar na próxima pauta, se Deus quiser, se a gente fizer um próximo encontro, tá bom? Obrigado em árabe. Shukran. Shukran é o obrigado em árabe. E o Suenilson vai finalizar a parte dele dizendo exatamente merci beaucoup, né?